A Polícia Civil prendeu o filho de um empresário que teria assassinado a tiros um morador de rua, um andarilho deficiente físico aqui em Cuiabá. Esse andarilho, ele vivia nas ruas da região central de Cuiabá, ali no Beco do Candeeiro. Segundo as investigações, a morte ocorreu porque a vítima estava incomodando comerciantes da região, pois estaria dormindo na calçada. A nossa equipe teve acesso ao inquérito policial, que mostra a dinâmica do crime. A reportagem que você vai acompanhar a partir de agora é do Rafael Medeiros. Avenida Tenente Coronel Duarte, centro de Cuiabá. Repare que são 3 horas e 20 minutos da madrugada. A vítima, Robson Neves Nadine, de 42 anos, deficiente físico que vivia em situação de rua. Nessa primeira foto é possível ver o momento que ele sai do bar. Já nessa outra, 15 minutos depois, o veículo prata entra no Beco do Candeeiro. Segundo as investigações, quem dirigia era João Vitor Albuquerque, de 26 anos, filho de um comerciante da região. Ele dá a volta e para o carro do outro lado da rua, próximo ao Morro da Luz. A vítima passa na frente do veículo que está parado. Nesse outro registro, já mostra o suspeito com a porta aberta do carro e com a arma em mãos. Ele atira contra o andarilho. Mesmo baleado, Robson tenta atravessar a rua, mas não resiste, cai no canteiro central e morre ali mesmo. O proprietário do comércio aí, ele passou com o carro e com a arma de fogo colocou para fora do veículo e ameaçou quem estava passando no mesmo local sem estar parado no lugar, que era para todo mundo sair da calçada, que se ele estivesse ficando lá ele ia matar, e aí deu 2 tiros para cima. Aqueles que estavam no local saíram, mas o Robson vinha do semáforo, porque ele tinha deficiência, ele dependia daquilo ali da esmola para poder sustentar o vício, e então mesmo passou no mesmo local na hora errada e no momento errado. Sentou na calçada e foi fazer o uso do entorpecente, mais ou menos no meio do quarteirão. Quando ele estava no meio do quarteirão, o mesmo proprietário passou de novo e, sem avisar, chegou e falou para ele sair, senão ia matar ele. Aí Robson pegou, que ele era assim meio estourado, podia ser que ele teve um problema de bipolar, mudança de temperamento, xingou, sacou a arma e matou ele. Robson era cuiabano e vivia em situação de rua há pelo menos 20 anos. Ele usava muletas porque teria sofrido agressões por ser andarilho. Segundo amigos e testemunhas, Robson vivia aqui no Beco do Candeeiro porque tinha problemas familiares e acabou encontrando conforto no álcool e na droga também. Segundo as investigações, Robson foi morto porque estava incomodando um empresário aqui da região. O motivo seria que o andarilho estaria dormindo na calçada da loja do comerciante. Manifestantes do Movimento Nacional da População em Situação de Rua protestaram no Beco do Candeeiro pedindo justiça pela morte de Robson. O que aconteceu com ele poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Nós que a gente seja dependente químico, as autoridades maiores sabem que isso é um problema de adicção e é uma doença. Então, uma doença como fosse um síndrome de Down, uma doença de bipolar ou temperamento anormal, que é de psiquiatria. Então, a justiça tem que entender isso, que é uma doença e matou uma pessoa doente. Podia ter matado uma pessoa de câncer, mas matou uma pessoa doente e a gente tem que ter um reconhecimento, porque nós não somos bichos, nós somos seres humanos também. E o Rafael Medeiros conversou na manhã desta quarta-feira com o delegado responsável pela investigação e traz detalhes da prisão do principal suspeito. Ao vivo novamente, conversando com os nossos telespectadores, Rafael Medeiros. Detalhes desse caso, Rafa. Pois é, Trindade, nós estivemos hoje de manhã na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, conversamos em uma coletiva de imprensa com o delegado Hércules Batista, que está conduzindo as investigações. Ele disse que João Vitor Albuquerque, de 26 anos, foi preso ontem no final da tarde.
A justiça acatou o pedido de prisão temporária deste homem e ele permaneceu em silêncio durante o depoimento aos policiais. O delegado confirmou que ele vai responder por homicídio qualificado. De acordo com as investigações, João Vitor Albuquerque, ele era filho do empresário que tinha um comércio ali bem próximo ao Morro da Luz, bem próximo ao Beco do Candeeiro. E esse filho do empresário, João Vitor Albuquerque, estava incomodado com o pai que estava reclamando o tempo todo que esses andarilhos estavam dormindo na calçada do comércio onde eles também moravam. Esse empresário era de Chapada dos Guimarães e o filho dele que ficava nesse comércio. Então, com uma arma de fogo, esse jovem já teria há um mês ameaçado os andarilhos e moradores de rua. Quando nesse dia ele foi lá armado mais uma vez, pedir para os andarilhos saírem da calçada da empresa do pai e o Robson teria discutido, desferido, falado palavrões para ele, momento que ele ficou irado e atirou contra o andarilho que também era deficiente físico. Ele até andou um pouquinho até o canteiro central pedindo socorro, porém não resistiu e acabou caindo e morrendo. Os policiais encontraram ele ali estirado no chão por volta das 5 horas da manhã, quando outros moradores de rua acionaram policiais militares que faziam rondas naquela região. Nós separamos um trecho do que disse o delegado, vamos assistir juntos. Ficou evidente pelas investigações que já havia uma animosidade entre aquele morador de rua e o autor do homicídio. O autor do homicídio ele se incomodava com o fato de os moradores de rua ter o hábito ali de utilizar a calçada para dormir durante a madrugada, próximos à casa do pai do representado, do suspeito. Então, a investigação também demonstrou que houve uma rixa entre eles cerca de 4 meses antes do crime. E no dia do homicídio também houve uma discussão cerca de 1h30 antes do crime. As investigações apontam para a prática de um crime premeditado, tanto que ele circula por várias ruas e becos ali dessa região central, justamente monitorando ali se a vítima, os passos da vítima. Ele ficou em silêncio no depoimento, né? Ficou no silêncio no depoimento. Fizemos buscas dos endereços declarados por ele, mas infelizmente a arma de fogo não foi encontrada. O delegado disse que a arma que esse homem utilizou no dia do crime não foi encontrada. Ele alegou que ele jogou a arma de fogo depois do caso. Esse homem segue agora à disposição da justiça. Na verdade, a justiça já acatou, o pedido de prisão temporária. Então ele segue preso, vai ser encaminhado ainda hoje para um presídio e ele vai permanecer preso por 45 dias. Foi o tempo que o delegado pediu para concluir as investigações e nesse período o delegado vai pedir a representação pela prisão preventiva. Ele já tem um advogado e agora vai se explicar para a justiça. Trindade. Muito obrigado, Rafael Medeiros, pelas informações ao vivo, acompanhando os principais casos que envolvem a Polícia Civil, a Polícia Federal, enfim. As imagens são impressionantes. Essas imagens, essas fotos que estão anexadas e que foram anexadas à reportagem do Rafael Medeiros, aliás, belíssima reportagem, foram extraídas do inquérito policial que a nossa equipe teve acesso. E essas imagens são cópias, populares prints dos vídeos do circuito de monitoramento que flagrou a ação deste principal suspeito preso hoje, que assassinou um morador de rua, segundo a investigação, porque o fato do morador de rua dormir na calçada do comércio do pai dele teria o irritado. É isso que a Polícia Civil disse. Foi isso que a Polícia Civil compartilhou. Mas enfim, nós vamos continuar acompanhando essa história, a denúncia que será apresentada, a posição do Ministério Público, porque assim, é muito... Eu fiquei ao longo da reportagem, da participação do Rafael, entrevista do delegado, tentando encontrar aqui palavras para classificar um ato como esse. E eu não encontrei, desculpa. Eu não encontrei. Talvez você de casa possa me ajudar.